Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com as notícias que marcaram o dia no Brasil e no mundo. Isso é o Atualidades Pampa deste 5 de setembro de 2017, que está começando agora. Eu não posso, um tira foto aqui, o outro me perde uma caneta, eu preciso fazer a abertura do programa. Boa noite, estamos entrando no ar com Atualidades Pampa. E olha, eu acho que eles se combinaram, esperaram este dia para começar tudo. No final do nosso programa da segunda-feira, nós já tínhamos a novidade, né, da papagaiada dos irmãos Wesley e Companhia Limitada, né? O cara, quando é atrapalhado, entrega fita demais, não cuida o que entrega, dá o que deu, né? Há quem diga que isso já estava preparado, teoria da conspiração, uma série de coisas. Mas, infelizmente, além das atrapalhadas que envolvem a Lava Jato e os JBS, JF, enfim, e os palhaços que somos nós, os brasileiros, o esporte brasileiro, mais uma vez, está de luto. Carlos Nussmann, envolvido até os cabelos que ele já perdeu, em outro escândalo da Copa, dos Jogos Olímpicos do Brasil. Sabe, é muita palhaçada, é muita bobagem, é um país que não dá para levar a sério. Mas com tudo isso, o que acontece? Eles se combinaram só para o Gustavo Vitorino ter assunto para falar o programa inteiro. Dona Bagner, eu primeiro queria dar boa noite a todos vocês, porque eu não vou falar mais. Segunda-feira, de dar boa noite para nenhum de nós também. Eu já fiz a abertura. Já dei boa noite. Por favor. Oi, gente. Dá boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. As últimas palavras. Mostra agora me a caneta, calo. Chicão. Boa noite, agora Vitorino. Oi, tchau. com a palavra Vitorino. Vitorino. Oi, Nenê. Eu vou embora. Não vai. A gente tinha uma saudade louca de você. Eu vou embora, eu tô chocado. Como foi? Não, tu tá em estado de chocamento. Assim, ó, vestido de pintinho, pintinho amarelinho. Mas não pode estar chocado. Pintinho amarelinho chocado. É em homenagem à vaca mimosa. Recebeu muitos lances no tempo? Sim, bastante. E de fato, vocês, de brincadeira, aqui acertaram em duas coisas. Primeira delas, Estava apaixonado pela mimosa. a vaca não era malhada, era uma vaquinha branca. Tá. E segundo, eu estava em exposição mesmo, porque o estúdio da Rádio Pampa lá é todo envidraçado. É verdade. A gente fica em exposição. Olha, E o leilão aconteceu, o O que leilão? passou, fizeram uma ofertinha lá, mas muito muquirana. Meu valor de mercado está muito baixo. Mas olha, foi muito bacana. Olha, gente, o que passaram de pessoas lá mandando abraços a vocês, fãs de todos indiscriminadamente. Eu quero aqui agradecer em nome de toda a nossa equipe da Atualidades, as pessoas que passaram, mandaram um abraço, fizeram fofoca. Você não faz ideia o que falaram de você ontem lá, o que falaram hoje, enfim. Só o Chicão falou mal. Então, Não falei nada, cara. Para com isso, não me ofende. Eu tô aqui fazendo minhas coisas aqui. Não tá te ofendendo? Opa, e o bom humor que deixou em casa. Bom humor, perdi a chave do carro, deixei o celular em casa, deixei a grana em casa. E a pergunta que não quero calar, e o que nós temos a ver com Aí, tu quer o quê? Que eu fique rindo aí? Não, solta na gente. Tá que eu sou hiena agora aí? gente? Não desconta na gente. Bom, Magda, assim, ó, Cadê o fair play? especificamente sobre o caso do Arthur Nussmann. Lembra quando a gente falou aqui várias vezes no programa de que certas coisas não surpreendem? Eu confesso que não fiquei surpreso. Todo mundo sabia que esse é o Arthur Nussmann há muito tempo, há décadas. Ele é dono do esporte olímpico brasileiro, que não avança em termos de resultados. O esporte olímpico brasileiro tem resultados cada vez mais pífios, vive de heróis
como uma heroína que voltou hoje a Porto Alegre, certamente a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Uma heroína que voltou a Porto Alegre. Até podemos falar, uma coisa Heroína, eu ia dizer que pelo menos o esporte isso, olímpico né? brasileiro vive desses heróis. Exatamente. Vive desses heróis. Então, assim... E a Mayra volta como campeã mundial, né? Bicampeã mundial. E como poderia ser melhor o desempenho de uma atleta como a Mayra se não houvesse a corrupção no esporte, né? Pois é, aí eu fico imaginando, eu fico lembrando de coisas como, por exemplo, atletas brasileiros que tiveram que comprar um tênis, em 10 parcelas. Exatamente. Porque não tinha dinheiro para pagar o tênis. A Jade Barbosa, que teve que fazer a cirurgia no joelho dela, que infelizmente não a recuperou, porque ela não conseguiu mais competir em alto nível. A Jade Barbosa teve que fazer vaquinha na internet vendendo camiseta para pagar a cirurgia dela. Enquanto isso, se acha quase R$500 milhão em dinheiro, em espécie, na casa do seu Nussmann, que construiu com o dinheiro das federações um palácio com escadaria de mármore na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mais do que nunca, nós temos que aplaudir os nossos atletas gaúchos e brasileiros. São heróis. Que são heróis. Heróis nesse meio de bandidos safados, que são essas pessoas que Aí a gente vai ver as federações, é a federação de vôlei, é a federação de judô, é a federação de ping-pong, taekwondo, peteca, cuspe à distância, tudo que é federação. Volta e meia, dá encrenca. Está encrenca. É pedido de impeachment, é o Ministério Público processando os presidentes de federações, pedindo prestação de contas. Então, assim, o esporte brasileiro, se no futebol a gente tem problemas, porque tem um presidente da CBF que não pode sair do Brasil, não pôde ir ao jogo hoje, lá na Colômbia, a convite da Federação Colombiana. A Interpol. Porque vai ser preso, porque é um bandido. Porque é um bandido, mas que também... lá fora já está investigado, já está comprovado. E aqui, para constrangimento nosso, ninguém chega perto dele. A justiça não consegue chegar perto dele, a justiça não pune. Quer dizer, Magda, é duro. O seu Nussmann não surpreendeu. A gente sabia, todo mundo sabe que o seu Nussmann, como eu disse aqui, nós jornalistas que vemos. Nós jornalistas que vemos. Você vergonha. Teve a vida inteira para virar para ficar essa pilantragem não tem idade. Não tem idade. E digo mais, eu falei aqui no programa e vou reiterar. Nós, jornalistas, não podemos colocar quase a metade do que a gente sabe no ar. Porque não tem prova, mas a gente sabe nas redações quem é quem o quê. Então, assim, acharam milhões em dinheiro hoje na mala do seu GDL lá. Seu GDL, alguém está surpreso com o seu GDL? Não. Alguém está surpreso com o seu Nussmann, pelo histórico dele? Pô, o Mário morou no Rio de Janeiro, sabe? O seu Nussmann, esse é um alpinista. Casado com a Márcia Peltier. É um alpinista. Talvez seja a única coisa boa que ele fez. É um alpinista há muito tempo do esporte brasileiro, sabe? Está cheio de presidente de federação de várias modalidades que são oportunistas, que vivem disso. Cris, gente que mora, que não planta um pé de milho, que não produz um parafuso e tem fortunas inexplicáveis. Só que quem é que leva a nossa bandeira lá para fora, vira orgulho do Brasil? Quem? Os atletas que são lesados o tempo inteiro. Tem atleta que tira do próprio bolso para fazer viagens e participar de competições, Vitorino. Eu dei 2 exemplos aqui de atleta brasileiro que tem que compra tênis de corrida específico, é um tênis mais caro, mas tem que comprar em 10 vezes porque não consegue pagar à vista. Eu dei um exemplo da Jade Barbosa. Posso dar pelo menos uma dúzia de exemplos aqui. E o cara com R$500 milhão em casa em dinheiro. A propósito da mala de dinheiro, eu quero que vocês olhem a fotografia, quem não viu. É chocante. Essa é do GDL. Do GDL que o Gustavo Vitorino falou. Não, mas isso aí tem 2 ou 3 milhões. Não, muito mais. Olha, está no foi encaminhado para o banco. Mostrar. A Polícia Federal encaminhou para o banco para contar, gente. Mais do que isso, só o apartamento do Sérgio Cabral. Olha aqui. Tudo isso em dinheiro. Olha aqui, esse apartamento aí do Gedel, ele pertence, claro, a uma outra pessoa, não pertence a ele, não está no nome dele, mas ele, o que o proprietário disse é que ele emprestou, alugou, enfim, para o Gedel guardar algumas coisas do pai falecido do Gedel. Então essa era, né, e que eles receberam uma denúncia anônima, uma ligação dizendo que havia esse apartamento e que tinham pertences do Gedel. E aí chegaram
pegaram então nessas malas Esse de Gedel dinheiro. é outro manjado, Carla. Desde o tempo do Antônio Carlos Magalhães, o Antônio Carlos Magalhães dizia da tribuna lá em Brasília: escuta, o seu secretário, seu não sei o quê, eu quero que o senhor explique essas fazendas que o senhor tem, esses avião, essas centenas de cabeças de gado no sul da Bahia. O Antônio Carlos Magalhães chamou ele na tribuna de advogado medíocre, que nunca teve uma grande causa na vida. Da onde surgiu esse dinheiro todo? E o Gedel a gente não é surpresa. Sabe. Não, claro que não é. Nada é surpresa, infelizmente. Carla, os nomes que estão surgindo aí, nenhum surpreende mais. Hoje, por exemplo, deu esse estouro, nomes citados do STF. Sim. Que apareceram na gravação. Aliás, uma decisão do ministro Fachin há poucos instantes removeu o segredo de justiça. Essa gravação amanhã certamente vai ser tocada na Rádio Pampa, se não ainda hoje à noite. Mas ela já estava sendo tocada pela Veja, já tinha sido divulgada. Não, assim, eles colocavam trechos, pensavam trechos que eles tomavam conhecimento. Agora vai se ouvir a gravação. Então, assim, são citados 3 ministros do STF. Hoje ainda vai sem que seja, olha bem, foram citados sem que haja alusão a cometimento de crime. Os ministros Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia. Quer sinceridade? Se me perguntarem, bota a mão no fogo pela Carmen Lúcia, eu ponho. O Joesley, nessa gravação com outro empresário, enfim, ali, né? O Ricardo Saldi. Exatamente, o Ricardo Saldi. É o executivo dele. O executivo conversando com o Ricardo Saldi, eles começam a arquitetar como que eles vão chegar no STF, né? Por que caminho percorrer para chegar no STF, para barganhar o que eles iam entregar de provas e o que eles não iam entregar de provas com relação à delação premiada que foi feita, né? Então, eles arquitetaram parece roteiro de filme, né? É impressionante. Eles podiam ter escrito o roteiro do filme, exatamente. Eles arquitetaram conversar com o Zé Eduardo Cardoso, que eles chamam de Zé, o Zé, dizendo para o Zé Eduardo Cardoso que eles queriam contratá-lo para ser advogado, né, numa ação, e aí conversando com o Zé Eduardo Cardoso, porque ele teria talvez proximidade, aí citaram Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que através do Zé Eduardo Cardoso poderiam chegar a esses não se chegou a dizer, porque eu consigo, porque o que a gente pode agradar a eles? Eles disseram ainda no áudio e tal, o que a gente pode fazer para chegar até eles? Parece, como disse o Gustavo, essas coisas ainda serão elucidadas, que eles conversando, José Eduardo Cardoso não aceitou, né? Não aceitou fazer isso e não falou muito sobre cada um dos ministros. Não disse, eu consigo chegar na fulaninha, mas eu não consigo chegar. Não aconteceu. Então, foram 3 nomes que foram citados nessa gravação que a Polícia Federal ouviu, que foi até uma policial, não foi, Marne Barcelos? Sim. Te escutei na rádio. Eles vão revezando Domingo pela manhã ela ficou, escutar o áudio, foi uma policial que descobriu esse trecho domingo pela manhã. Então, assim, o negócio realmente é de filme, é um roteiro de filme, parece assim que aliás, quem escreveu tem uma imaginação enorme, mas não, o que a gente está percebendo. Rodrigo Janot enfraqueceu, né? Porque uma coisa ficou provado, Carla, e a gente disse aqui desde E o Temer cresceu. Não, mas aí veio a mala do Gedel. Não, gente, olha só. Aí as coisas... Nós estamos, em termos práticos, o que essa gravação trouxe à tona? Algo que a gente vem dizendo nesse programa desde que estourou o caso JBS. Essa denúncia está dirigida. O tal Marcelo trabalhava lá e cá, o procurador, agente duplo, o tal do Marcelo, que saiu da Procuradoria-Geral, foi trabalhar foi trabalhar na JBS, largou uma carreira, entendeu? Ali foi uma historinha, eu vou contar a historinha dele. O que aconteceu? A gente disse, essa delação está dirigida. Aliás, não existe mais delação premiada, essa é uma expressão que caiu em desuso. Agora é colaboração premiada. É o termo técnico que vem na lei em 2015 que regulamentou, 2013, 2015 que regulamentou esse tipo de coisa. Agora, esse Miller, Carla, é o seguinte, ele era o procurador... Marcelo Miller, promotor do Ministério Público, que se interessou muito, ele se ofereceu para participar da equipe de negociação. Ou seja, ele já tinha interesse. Ele participou das negociações da delação premiada e aí ele pediu aposentadoria, ele se aposentou.
e um mês depois assinou um contrato milionário para advogar para a JBS. Exatamente. Ou seja, Ali passou já de um tinha lado coisa. para outro muito rapidamente, defendendo interesses e assina. Bom, por muito pouco ele não assina nos dois lados. Tá, mas eu quero te dizer o seguinte, que tem gravações e tem coisas que não combinam com as datas. Tem coisas que combinam com o tempo em que não tinha saído ainda a aposentadoria dele. Bom, Cuidado. que Tem a coisas. gente, não, o que a gente sabe, bom, mas tá evidente, A Magda, bandeira é evidente. tá evidente não tem, que não adianta, essa não jogada combinam as datas. Está evidente que foi uma jogada É. dele, que ele tinha interesse, que ele foi Ficou cooptado. agente duplo mesmo. O próprio Wesley disse numa gravação lá que a gente tem gente no Ministério Público, temos gente no Judiciário, tinha, temos né? gente no... Tinha. Né? E tinha. Então tá evidente que isso que está acontecendo aí mostra um processo muito de mais deterioração e está acontecendo agora aquilo que a gente falou. Está chegando na justiça. Os operadores do direito. Está chegando na toga e vai chegar. Foi o que eles É disseram inevitável. também, né? O Debrecht acabou com o legislativo. Nós vamos acabar com o judiciário e com o executivo nessas disseram, gravações também. Sim, porque Que era essa a conversa deles, eles né? compraram todo mundo, né? Era Eles essa a compraram conversa todo mundo. deles. Agora, vou ter o prazer de anunciar aqui a prisão do seu Joesley Batista. Vou ter, porque ele vai ser preso, não tenho dúvidas. Por favor. Desde o primeiro dia eu disse isso aqui 500 mil vezes. Vai ser preso, não é possível, isso é uma vergonha para o país. É uma vergonha para o país. Então ele tem que ir para a cadeia. Se esse camarada não for para a cadeia, o país tem que mudar de nome. Tem que voltar a Republiqueta de Banana, porque não é possível isso aí. Isso é uma vergonha para o país. É uma vergonha para todos nós brasileiros. Esse camarada, ele faz tudo isso e ainda vai morar em Nova York. Eu estou muito nervoso, estou morando em Nova York, eu fico prisioneiro. Mas ele é um pilantra. Esse camarada é um pilantra. Ah, pá, aí fica todo mundo, que eu não sei o quê, blá, 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 blá. Não, mas ele é delator. Mas desde quando o corruptor é perdoado por corromper alguém? Isso não existe. Essa combinação está totalmente errônea e está totalmente falsa. Isso aí tem que mudar. E isso aí, Vitorino, vai ser revertido. Tenho certeza. Marne, não Desculpem. se pode... Sim, mas ela vai ser... Estou indignado, vai ser cara. revista. Vai ser Tem que revista estar esse mesmo. tô acordo da indignado. delação. Olha. Vai ser revisto esse acordo da delação. será E digo mais a você, nós temos que acabar no Brasil com essa coisa de negociar com bandido. Bandido é cadeia. Não se negocia com bandido. A Mas forma se como está se chegou, negociando com o bandido... Da forma com que A forma como está porque se o Instituto negociando. é importante. Foi importante para começar a tirar as coisas de baixo Sim, para mas, chegar Carla, em cima. mas, Carla, Mas é claro que isso foi uma vergonha, como o Marlene disse. Mas, Carla, está mal feito. Tava mal feito no Brasil. A Tá. colaboração premiada, ela permite, ou a delação, como era antigamente, ela permite, por exemplo, em países desenvolvidos, que você Estados Unidos. amenize, que funcione como redutor da pena. Mas não aconteceu com o Marcelo Odebrecht, redutor da pena. Agora, chegou no Joesley, o Joesley se tornou com poder porque Ele ficou blindado. Ali Ele começou foi o blindado. negócio, exatamente. Por que ali que a gente deram a sentiu ele? o cheiro de alguma coisa que estava podre Por que, dentro, que deram entendeu? imunidade E muito. para ele? Por que deram imunidade? Olha, o senhor vai ser considerado... Nem tinha processo, ele já era inocente. Como assim? É. Eu nunca vi disso. Alguém que é inocente sem processo. E aí o Foi Gilmar declarado Mendes, que a gente tanto critica, disse exatamente isso, né? A maior vergonha do Brasil foi esse acordo dos jeitos, nos moldes que ele foi feito. É, mas o Gilmar criticou por motivos Porque também outros. apareceu o nome dele de novo. Ele estava Bonito, criticando. Todos os ministros É, ficaram mas ele tava quietos. criticando. O Gilmar estava... Aliás, está em Paris, viu, Cris? O Gilmar. Tá, em Paris? Tá em Paris. Ele gosta muito. Muito legal. Olha aqui, ó, vamos voltar. Ele criticou, ele foi o único que falou e criticou lá de Paris. Chamou de não sei o que, o jornal. chamou de várias não vai coisas. mais nada também, né? Não leva a sério. Bom, olha aqui, ó, nós vamos voltar a continuar falando sobre isso, tem muitos e-mails, enfim, mas eu acho que cabe esclarecer um assunto aqui que ainda está relacionado à Expo Inter, onde o Gustavo Vitorino esteve, que foi um e-mail que a Carla recebeu de uma telespectadora. Foi no Né? Facebook, No Face. eu recebi durante o final de semana uma telespectadora agradecendo o Chicão Tofani e o Gustavo Vitorino pela atenção que eles deram a ela na Expo Inter no sábado e que ela adorou, que ficou junto, conversou com o Chicão, amou o Chicão, calma, escuta. Chicão, nós vamos esclarecer. Acabei de dizer, nós vamos A esclarecer. telespectadora, assim, estava apaixonada pelo Chicão e pelo Gustavo, disse, por favor, para eles não esquecerem de
mandar o abraço e o beijo, me manda. Dei print e aqui eu, né, fiz toda essa introdução. E o Chicão, você não tava, e a gente disse, não era. E ela insistia que era o Chicão. Não, ela me escreveu e disse assim, Carla, eu tenho certeza. Eu fui até a mesa e conversei com o Gustavo Vitorino, com o Chicão. Eu disse, bom, não sei então. Não sei o que aconteceu, entendeu? Acho que não era, mas o que eu vou fazer se tu tem certeza? Hoje nós descobrimos, nosso vice-presidente Paulo Sérgio Pinto nos contou que esta tarde, esta senhora telespectadora esteve efetivamente lá, efetivamente conversou com Gustavo Vitorino, efetivamente conversou com Chicão Tofani, ela, na verdade, Chicão Tofani, conversou com o Juarez Loureiro, que se da disse... Casa Valduga. Da Casa Valduga, que é nosso amigo, que ela achou que era o Chicão Tofani, o Gustavo Vitorino deixou passar, viu? Não, foi tudo uma pegadinha. E aí disse que ela dizia assim, que engraçado, hoje ele não tá com 2 relógios. Ele tá com 2 relógios. Por quê? Mas é só saber quando é sempre óculos Armani e 2 relógios. Que bonito isso que tu fez com a telespectadora, né, Gustavo Vitorino? E outra Que coisa, bonito, Gustavo Vitorino, que tu fez com a telespectadora. ela disse um negócio muito legal. Ela disse, puxa vida, achei o Chicão Tofani tão educado, tão gentil. Olha aí, ó, queimando Ele até, achei inteligente, ele conversa direito, ele é uma pessoa educada. Daí sempre deve ser capo. Depende do horário, até às 10h45 eu não saio da cama. Olha, inclusive essa senhora... Bacana que tu super gentil, ela querida. É muito educada, muito querida. Escreveu um livro muito interessante, fez uma dedicatória a você, eu vou trazer o livro, tem que só saber onde está o livro. Porque o Paulo Sérgio Pinto pegou, eu não sei o que foi. Mas eu sei que ela foi muito educada, nos visitou lá, exemplo de dezenas de outros telespectadores foram lá visitar, tirar foto, enfim. Mas o Juarez Loureiro... que é uma pessoa excepcional, maravilhoso, Juarez Loureiro da Casa Valduga. E ele é parecido com o Chicão, com a diferença que ele é muito mais bonito que o Chicão, né? Mas só que ser mais bonito que o Chicão não é vantagem. Se esse cara fosse com a Penta, ele estava com a Miss Rio Grande do Sul, hoje lá no Paris 6. No Paris 6, tá certo. Então, assim, o Juarez, valeu. Eu setor. Tu tá com quem? Não vou nem dizer para não despertar ódio, inveja, ciúme e cobiça. Tá entendendo? Mas eu tô com a vaquinha, mas não é malhada. Vitorino, mas você deu um bolo, né? Um bolo de alfafa para a namorada, Dona Mimosa, né? Para a Dona Mimosa. Bolinho de alfafa. Isso é uma injustiça, dizer que era uma vaca malhada quando não era branquinha. Ela era branca. Olha aqui, ó, deixa eu ler. Eu não... Por favor, não liguem, por favor, nós não podemos atender esse telefone. A dona senhorinha, nossa telespectadora, agora não consigo ler o e-mail que eu preciso ler. Você começou o programa dizendo assim, amanhã, se quiser, estaremos aqui, enquanto o Minimum não acabar, né? Enquanto o Minimum não acabar com o mundo, né? O nosso telespectador Eduardo Marcos, de Novo Hamburgo, ele ontem tinha mandado um e-mail, no WhatsApp, dizendo para nós, todos nós aqui, ó, falta de educação, vocês não deixaram o Mar me responder. Ontem vocês falavam sobre ser gay, ser não ser gay, opção sexual. Não é opção, sem dúvida é uma condição sexual. Ninguém acorda e opta por ser gay. Eduardo Marcos, telespectador assíduo, abraço a todos. Estou lendo a notícia atrasada. E ele diz outra coisa. Acabo de ler no site UOL, a contagem do dinheiro do GEDEL já ultrapassa 22,5 milhões e ainda não acabou. Infelizmente, o Brasil está na mão de bandidos e ladrões. Abraços a todos. Eu, Eduardo Marcos, de Novo Hamburgo. Deixa o Mário terminar, então, a resposta de ontem. Tu ia assumir. Já falei. Olha isso. Notícias. Ele quer, eu sei qual é o interesse dele. Parou? Não, eu quero que o mundo saiba a verdade. Tá, deixa aqui vai dar notícias. Não, mas era tu que estava fazendo. A notícia que eu quero dar tem a ver com o público LGBT, infelizmente. Não, infelizmente a morte da Rogéria. A Rogéria morreu aos 74 anos, ela estava internada, ela morreu de complicações depois de uma infecção urinária, uma coisa tão corriqueira, né? A gente ouve tantas vezes, até eu já tive, assim, infecção urinária. As pessoas não levam a sério, né? E as pessoas às vezes não levam a sério, e olha só como pode ter complicações sobre isso. Ela já tinha sido internada anteriormente, foi para casa e tinha voltado para o hospital, a Rogéria. E falar da Rogéria é falar de uma das primeiras militantes da causa gay no Brasil. A Rogéria era maquiadora,
cantora, atriz e vai deixar muita saudade. A Rogéria, que antigamente era chamada de um termo que nem se usa muito hoje, que é travesti. Não se usa mais. Ela era uma trans maravilhosa e muito lutou pela causa gay. E muito da evolução e das conquistas dos gays no Brasil deve-se a Rogéria. E esse nome Rogéria foi escolhido por Fernanda Montenegro, que era também amiga e apaixonada pelo Astolfo, que morreu, porque a Rogéria vai viver para sempre. Nem se falava ainda em direito dos transexuais no Brasil, e a Rogéria já assim militante pelo talento, tudo, pela competência. E eu não conheci pessoalmente, mas disse que era uma pessoa extremamente bem-humorada, divertida. Eu fiz algumas entrevistas com ela. Contava histórias maravilhosas. Tá aí uma pessoa que se impôs pela sensibilidade. Ninguém nunca viu Rogéria pelada, ninguém nunca viu... Nunca apelou. Sabe, apelou, nunca se meteu fez mal pra ninguém. Nunca quebrou bar nenhum, nunca fez mal a ninguém, nunca falou mal a ninguém. Era uma pessoa divertida. E eu acho que pessoas assim fazem falta cada vez mais. Ela, na verdade, morreu porque ela teve uma convulsão cerebral, né? Ela estava com uma infecção urinária, já tinha saído do hospital, tinha ido para casa, passou muito mal, voltou para o hospital. Ela estava com uma infecção séptica, ela estava com uma infecção generalizada, teve uma convulsão cerebral e não resistiu. Oriunda dessa infecção urinária. Tudo por causa da infecção urinária. Tudo começou numa infecção urinária, que ela ficou muito tempo hospitalizada, já tinha saído, mas passou mal e se internou de novo. E aí... É que, Magda, a gente tem que dizer uma coisa. Na pena, porque ela morreu, para os dias de hoje, morreu nova, né? As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa, mas é uma verdade. A idade avançada, ela transforma doenças comuns, em meninas como a Jéssica, por exemplo, num complicador. Tem certo tipo de infecção, de coisa que em mim... Olha, no mundo hoje, qualquer doença simples está aparecendo aí cada história de complicações. Se não tratada... Independentemente da idade. Depende da condição da tua saúde, muitas vezes. Às vezes uma bobagem, né? Hoje, dona Magda, é dia do irmão. Hoje é dia do irmão, dia do irmão. Um abraço a todos os irmãos. Um beijo pro meu irmão, querido. Beijo pros meus 3. Eu tenho 3 também. Eu tenho uma irmã, a dona Marli, lá em Osório, que deve estar nos assistindo agora. Um beijo para ela e tal. Agora, é uma coisa tão importante, né, ter um irmão. Mas irmão, um amigo também é um irmão, né? E amigo é diferente, que a gente escolhe o amigo. Irmão, a gente tem irmão de sangue e tem irmão de afeto. O irmão de sangue pode ser irmão também de afeto. Geralmente é assim. E às vezes nós nos damos melhor com os irmãos que nós escolhemos na vida do que com os próprios irmãos de sangue. Então, a todas as pessoas, que você tem um irmão, tem uma irmã, não cumprimenta esse irmão, obrigado por bobagem, etc. Dá uma ligadinha, né? Só para sentir, tudo bem, como é que tá? Rapaz, não leva mal, essas coisas todas. Porque ainda ontem eu falava a respeito de uma frase do Nietzsche que dizia o seguinte: a inimizade gera inimizade. Para matar uma inimizade, somente com a amizade. Então, a inimizade tem que ser tratada com amizade, para que ela esmaeça. Que pensamento brocoió, hein? Começou com as ofensas. Mas o Nietzsche estava bêbado quando escreveu essa bobagem. Para com isso. O Evandro, ele era só pode acabar com uma inimizade realmente com uma amizade, porque a inimizade, mas qualquer coisa que o Celso Vitorino vai me atacar. Mas o Evandro de Farroupilha diz Marne Barcelos 2018, já foi lançado o candidato também. Não faz assim com o meu amigo. E ele é o voto, Marne. Não, a senhora é candidata. Não, eu não sou candidata a nada. E o Evandro, ainda de Farroupilha, o mesmo, ele nos alertou, assim como outros telespectadores através do nosso WhatsApp, que a contagem já está em 22 milhões de reais. E meio. E agora já está em 22 milhões e meio no apartamento do Gedel. Sim. 22 milhões em dinheiro. E meio em Mas que certamente foram transportadas, que foram pegas em algum lugar, andaram para lá e para cá, coisa e tal. Aí vem a perguntinha: como é que alguém consegue sacar mais de 20 milhões de reais em espécie e a Receita Federal do Brasil não toma conhecimento? Se ela enche o saco quando eu erro uma vírgula na minha declaração de imposto de renda. É uma boa pergunta. Mas é a mesma história. Como é que a Receita Federal não viu sair esse monte de dinheiro do país?
É uma boa pergunta, Vitorino. Sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? Que a máquina pública... Tu vai na esquina, ele considera... Ela se tornou um fim em si mesmo, e esse fim em si mesmo é também usado para se defender das cobranças da cidadania. Não, e a gente pensa assim, 22 milhões e meio em um apartamento apenas para o GEDEL. Uma parte, com certeza, de tudo. Que não usa tornozeleira porque não tem na Bahia. Que não usa, que exatamente, que tentou corromper o secretário de Cultura Ele foi para liberar a obra. Liberar uma obra que não poderia acontecer, mas daí ele tentou dar aquele jeitinho. Na qual ele era dono da cobertura. Que não usa tornozeleira eletrônica. Apenas ele com 22 milhões e meio em um apartamento. Não, imagina agora, só. Não, eu quero te dizer, imagina só o quanto não foi roubado. Qual é esse montante total, que a gente, claro, nunca vai saber, que foi roubado do nosso país? Nós poderíamos ser um dos países mais ricos. Eu vou colocar uma coisa aqui agora. A Petrobras anunciou agora à tarde que amanhã sobe o gás de cozinha. Tá bom? Aí não tem dinheiro porque a arrecadação de impostos. Para aí, se estão cortando essa roubalheira, se a Petrobras parou com a roubalheira, por que não tem dinheiro? Qual é a conclusão que se chega? A roubalheira continua. Mudaram as mosquinhas. Mas tu tem alguma dúvida? Tá bom, obrigada. Mudaram as mosquinhas. Boa noite, Magda e bancada. As mosquinhas. Cheiro ruim. Olha aqui, adivinha quem? Não é à toa que a cidade fede, o estado fede, o Brasil fede. Eu vou assinar já. Edu Bauerman de Estância Velha. Já vou dizer quem mandou. Tá? Nosso neném é fantástico na arte de discursar, lecionar e teimar, mesmo não tendo conhecimento algum do assunto. Ao desfilar, sim. Neném desfila nos corredores da Expo Inter, sempre atento às premiações e ditando regras aos jurados oficiais. Sim, ele faz isto com a maior cara de pau. Desculpe, intelectualidade. Protagonizou um ato bizarro, para não dizer cômico. Ao chegar em uma premiação dos campeões, Nenê não se conteve e foi ministrar na prática de como ordenhar uma vaca. Aos poucos, as pessoas presentes foram retirando-se, mas antes do ato ser consumado, o tratador do animal envergonhado fala de canto ao nosso neném. Pss, pss. Doutor, esse é o touro campeão, as vacas no galpão ao lado. Que isso? Nosso amigo Eduardo Bauer que tá brincando. Uma piada inocente da Expo Inter, ele escreveu. Bem inocente, viu? Bem inocente. Não, mas a gente... Quando tu faz, fica engraçado, né? Agora, quando tu faz, mas as minhas são engraçadinhas, tá, Polaca? Olha aqui, Polaco, Carlos Eduardo da Silva Pinto. Prezada Magda de bancada, desde 2009 já sabia que ia ser essa roubalheira após a Copa do Mundo e Olimpíadas. Onde estão as pessoas da mídia, do esporte, da política, que aplaudiam esses eventos que, de forma imbecil e alienada, achavam tudo lindo e maravilhoso? Vocês também são culpados. Gedel Vieira Lima e Cabral, que é o Sérgio, não é o Pedro Álvares, jamais seriam homofóbicos com jornalistas estrangeiros. Por isso, vote em Bolsonaro, porque podem chamar ele de tudo, menos de corrupto. Nós falávamos isso ontem. Mas a gente sabia. Agora, é um negócio. É engraçado, né? A gente pegou metade da quadrilha. Tiramos de lá. A outra metade está se agarrando ao poder de um jeito assim. Hoje, por exemplo, pouca gente notou, mas foi assinado o termo de acordo de recuperação das finanças do Estado do Rio de Janeiro. O Rodrigo Maia chorou, que coisinha amigo, deu uma choradinha. A recuperação do meu Estado. O Rio de Janeiro, que viveu nababescamente durante décadas com os royalties do petróleo, nunca economizou em coisa nenhuma. Funcionalismo, olha, Magda, mais da metade da força de trabalho do Rio de Janeiro se vincula à máquina pública, seja estadual, municipal ou federal. É a capital mundial de banco de gaveta. Aquela história do Fonte Sidan, daqueles bancos, está cheio no Rio de Janeiro, ponte de gaveta. O banco de gaveta. O Rio de Janeiro não tem, Marne, o Rio de Janeiro não tem parque industrial. O que tinha era Depois eu gostaria de explicar. O Rio de Janeiro é indústria naval e que acabou. Por favor, explique, eu gostaria que o senhor... Eu vou explicar o porquê que o Rodrigo Maia procedeu dessa forma. Ele é candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele choramingou, eu conheci. Emocionou as pessoas. Tá explicado. Então ele é candidato, ele que conseguiu, ele que assinou como presidente. Que isso, eu salvei o Rio de Janeiro. Amigo,
Esse manito dele. E parentito de outro. Tá aí, vocês querem rir agora? Fala. Mais um pouquinho. Sim, até agora só chorei. Mais um pouquinho, porque os executivos da JBS emitiram uma nota ao PGR dizendo que tudo que eles falaram nas gravações é verdade. Não é verdade. Sério? Olha a cara de pau da cara de pau. Esses caras não têm limite. A todos que tomaram conhecimento da nossa conversa por meio de áudio por nós entregue à PGR em cumprimento ao nosso acordo de colaboração, não guardam nenhuma conexão com a verdade. Mas o que é eles isso, disseram gente? em nota? Olha a palhaçada. Tem que pegar esses caras, botarem no colo e dar palmada, no bumbum, assim, igual a criança. Eu falei do que é da vida. Os pais deles não fizeram isso. Esses caras nem sabem quem são os pais. Parou, não faz assim. No mínimo, eles têm que estar na cadeia amanhã. Todo mundo tem pai. No mínimo. Se fosse nos Estados Unidos. Se tivesse justiça no Brasil, Vai buscar ele agora lá. se tivesse um promotor com aquilo roxo e um juiz com aquilo mais roxo... Tá faltando. Esses vagabundos... Tá faltando. Tá faltando. O Ministério vai lá, investiga. O juiz federal não pode fazer isso? Agora, cadê o juiz pra Mas e fazer aí? isso? Aí eles detonam. O Moro, que tem coragem, olha o bombardeio que é o Moro. O Lula fazendo campanha e falando mal do Moro em Aliás, a público. campanha... Alguma coisa vai ter que acontecer nesse país. Como é que depois de tudo isso, esses safados vêm a público para dizer que tudo isso que eles gravaram é mentira? É Como muita assim? palhaçada com a nossa cara. Falar em Lula foi um fracasso essa Como viagem assim, dele. gente? Ninguém acredita mais em nada. Descantofane. Dona Magda, eu vou fazer uma metáfora, porque eu falo com metáforas, que é o estilo mais moderno de falar, é o comparativo. Tem um banco ali na esquina. O banco, tu entra lá e tu rouba R$500 mil, não te acontece nada. Só fica meia dúzia de jornalistas gritando que são os otários, bababá. Aí tu vai lá no outro dia e rouba de novo, não acontece nada. E tu rouba, não acontece. O que vai acontecer? Quem é o culpado? É o que rouba? Não. O culpado é o nosso povo que só se lamenta, chora. Esses caras estão na deles, Joesley, todo mundo que estaria lá, estaria roubando. Não, Está chamando a população brasileira de desonesta. Só está chamando de cidadão. Dona Magda, só não pediu para me falar? Pedi, ele vai deixar de Então falar. é o seguinte, esses caras estão na deles, tem que roubar, sabe por quê? Porque esse povo, ele aceita tudo. Existe algum comando mercenário que vai invadir o Congresso com uma bomba, que nem aconteceu na China e outros países? Existe algum ataque que vai impedir esses caras? Esses caras vão ser depredados? Esses caras vão ser agredidos na rua? Não. Eles vão se reeleger. Então, um povo que pensa assim, ele não pode reclamar, ele só tem que ser roubado. Isso é que nem aquele cara que a mulher dele trai com todo mundo, ele não faz nada e fica aplaudindo, ainda compra um perfume para a mulher. Então, todo esse discurso do Vitorino é uma retórica bonita, mas não vai levar nada. Só vou dar um exemplo aqui para o senhor telespectador. O maior bandido de todos, o pai de todos os bandidos, se chama José Dirceu. É dele que foi gerado todo esse mal aí. Onde é que está José Dirceu agora? Está empregado, está solto, está com dinheiro, está blindado, com todas as regalias. Então não adianta falar. Falar é um discurso chato. O telespectador não deveria aceitar isso na televisão. Porque não adianta falar que o cara roubou, se o povo deixa, com esse povo, a gasolina subiu hoje. Qual foi a desculpa que a gasolina subiu hoje? Houve um atentado no Iraque, houve um furacão na Venezuela? Não, o povo esse tipo de povo que tem o nosso, ele tem que ser roubado mesmo. É isso aí, está na deles. E ninguém vai ficar em cana. Me cobra, Magda. Daqui a 5 anos, se esse Joesley está em cana. Tu acha que esse cara vai ficar em cana? Não. Esse cara é um cara privilegiado, um ladrão privilegiado. Mas deveria ser colocado em prisão perpétua. Mas o que a gente está dizendo aqui? Exatamente isso. O que a gente está dizendo aqui? Nós estamos cobrando as autoridades. Mas não vai, mas a autoridade é que rouba. Mas tem que cobrar, Chicão. Eu não vou calar a boca. Eu vou continuar falando, xingando esses caras. Tudo bem. Tu, em vez de xingar esse bando de vagabundo ladrão, tá xingando. Querido, já dizemos. Todo mundo Mas, Vitorino, e a retórica é você. Mas o governo Sartori nós levamos para a ruína. O governo discurso escapista. Mas não dá mais. Escapista. Nós temos a obrigação de falar para as pessoas quem são, o que estão fazendo, pedir cobrança para as autoridades, que as autoridades sejam cobradas. Agora, eu não vou acusar um país inteiro de ser um país de ladrões. Não, nós estamos dominados por ladrões, isso eu concordo. Mas, dona Magda,
O governo Sartori, ele fez do Rio Grande do Sul o estado mais caro do Brasil. Isso aqui, qualquer cara que entende de economia sabe. IPVA mais caro, IPTU mais caro, tudo mais caro. Aí o governo Sartori, se ele vai numa expoenta, as pessoas recebem, os empresários, ele como um grande líder. Isso não existe. Na China o cara era corrido. É que nós não temos moral aqui, entende? O povo não tem moral, tem que ser roubado. Então mas o Sartori não é culpado do estado que está assim. Não, mas ele poderia não ter dado tarifaço. Ele poderia ter amenizado isso aí. Deu tarifaço, não adiantou nada. Eu concordo. Eu acho que o tarifaço, além de não resolver, teria uma imagem ruim. Teria sido muito mais sério assumir o que ele está assumindo agora. Vitorino. Não tem dinheiro, estamos quebrados. Ponto. Isso aí. Agora, sabe, vender um tarifaço pra gente, dar um tarifaço na gente para não resolver nada. Agora, o povo brasileiro, Chicão Tofani, se acordou. O seu Lula foi pro Nordeste, apanhou. Outra coisa, as pessoas não deram bola para ele. Meia dúzia de pessoas lá aplaudindo ele suado, Brasil, eu sou herói, eu sou isso, eu sou aquilo, eu melhorei o país, eu tirei o vale da miséria. Para com isso. Então é o seguinte. O país está acordando e ele vai se acordar. Agora, o Vitorino tem razão nessas coisas. Nós temos que falar. Falar. Agora, se no ano que vem esse pessoal votar em todo mundo de novo, a mesma vagabundagem, essa escumalha, ralé de porão que nós temos aqui nesse país, que é uma escumalha, aleivosia, a nação, traição ao país, se todo mundo votar, realmente, Chicão, nós temos que ir embora para o Uruguai. Mas, é verdade. Eu não tenho dinheiro. Leva a chave. Eu vou dar o último programa aqui, dona Magda. O senhor Stedley, ele cometeu o maior ato de terrorismo, dizendo, ameaçando a população brasileira se o Lula fosse preso. Que ele tem um exército bolivariano. Imagine se o doutor Stedley, que é um terrorista de esquerda, fizesse isso nos Estados Unidos. Ele estava preso em Alcatraz. Há muito tempo. É que aqui não adianta, o povinho e se ele fizesse isso no regime militar? No regime militar ele estava no pau de arara. Não, mas tu fala nisso aqui, eu sou militarista. Ele não faria. Ele não faria. Na época dos militares ele não faria. Essa gente o diabo sabe para quem aparece. O diabo sabe para quem aparece. Essa é uma grande frase. O diabo sabe para quem aparece. Porque assim, agora, o que nós temos que fazer é continuar insistindo, mas eu dou alguns exemplos, Chicão, de núcleos eleitorais que acordaram. Por exemplo, lembra aquele deputado que estava se lixando para a opinião pública? Viu o que aconteceu com ele na última eleição em Santa Cruz? O Sérgio Moraes? Foi candidato a prefeito. Ele disse... E os familiares dele. E era uma dinastia que vinha ali, a esposa dele, que tinha sido prefeita, o filho é deputado. Mas a mulher contra a esposa dele tinha sido prefeita. E ele queria ser prefeito. De novo. Ou seja, a conta está chegando. Esqueça que o Sérgio Moraes foi do lado do Eduardo Cunha, né? Por exemplo, quer ver esse aí que está agora virou defensor dos frascos e comprimidos do Michel Temer, o Peronde. Peronde vai pagar conta da eleição. O Darcísio? A população não vai esquecer no ano que vem na China. Do que o seu Peronde... está passeando com o Temer, né? Tem que aproveitar. Não está esquecendo. A campanha dele para aprovar essa reforma assassina da Previdência, porque é uma reforma assassina de uma geração. Eles não vão esquecer, o seu Peronde vai ter que dar satisfação para o eleitorado dele no ano que vem. Vitorino, eu vou dar o último, aquele foi o penúltimo, o último Drops. Essa semana, eu quero que o Vitorino diga isso, o seu Bolsonaro foi linchado por essa droga de internet, desses nerds aí que estão levando o Brasil à ruína, mas eles vão pagar com o desemprego. Porque estão levando o mundo à ruína. Estão levando a ruína. Queimaram o Bolsonaro de tudo que é jeito. Chicão, quanto mais ataca o Bolsonaro, mais... Sabe por quê? Agora, tu vai ver o início da campanha do Lula, vai abrir no túmulo da mulher deles, vocês mataram minha mulher com aquele discurso, e aí a direita vai destronar Maria do Rosário, vai destronar esses caras aí? Não pode falar de Maria do Rosário. Que quer dar passe livre para bandido? Mas bandido é muito comportado. Com esses comportados, o Luiz Inácio já ganhou. Agora, falam do Bolsonaro, ele infla, e eu acredito que ele faça de propósito, porque ele sabe no resultado que vai dar. Eu não duvido. Eu não duvido que muitas vezes ele não solte frases polêmicas exatamente para se atacar. Será que esse é o marketing dele?
eu não duvido, Cris. O anti-marketing já funcionou para muita gente. Pior. Aliás, o Donald Trump deu uma lição, né? É o próprio anti-marketing. Né? O Donald Trump largava uma frase escrota por semana. Como é que é? Larga. Meia, frase até meia. hoje ele larga. Então, assim, e ele foi inchando e deu no que deu. Agora, como diz o Marne Barcelos, se acontecer, por enquanto a gente está aqui, realmente está falando, está colocando né, a nossa opinião a respeito dos assuntos, enfim. Se esses mesmos forem eleitos no ano que vem, tem que ir embora do país. Tem que abandonar o barco, mas gente. Porque, eleitos. pelo amor de Deus. Eleitos, eu também acho. Sabe por quê? Assim, ó, se você visse a doutrinação nas escolas, é um negócio assustador. Você conversa com um menino de 16, 17, 18 anos sobre o que ele está achando de política. Por exemplo, as aulas de português vêm sendo substituídas por discurso de professor contra o Sartori, contra não sei quem. Aliás, os professores decidiram fazer greve. Estão em greve a partir de amanhã. Decidiram por tempo hoje. indeterminado. Qual é a novidade que tem nessa notícia? Nenhuma. Nenhuma, Não é Sabe qual é a novo, né? Mas a gente novidade? precisa dar Qual é a notícia. novidade? Sabe qual é a novidade? Tem aqui no WhatsApp. Presta atenção, Chicão, é pra ti. Amo vocês, meu filho assiste comigo. E como eu fui uma top dos anos 80, que amor. meu filho dá gargalhadas e diz: mãe, eu devo ser filho do Chicão Tofani. Sou louco como ele. Naura, de Canoas. Se ela foi top, Se ela foi top, Já não é comigo. Que legal. Pode acontecer. Um cara chegou na WA pra mim, um dia chegou pra mim, olhou pra mim e disse assim: então não gosto de você porque você detonou a minha mãe. Eu digo: mãe querida, eu vou fazer o quê com a tua mãe? Já fiquei com ela, eu vou abraçar. Eu estaria com a mãe dele agora. A vovó. Que é isso? Não é que é dinheiro, você faz uma poupança, tá com a vovó. Tive que chamar o segurança, que ele queria bater em mim. A Cris também bota a lenha na Acho que vamos falar do jogo do Brasil. O Brasil empatou em Em Barranquilha, 1-1 contra a Colômbia, mas está tudo em casa. O Brasil está na Copa da Rússia, o Brasil é líder das eliminatórias da Copa do Mundo, Tite continua sem perder, mas não venceu. Saiu perdendo e aí o William empatou. Mas e o Neymar Júnior? O Neymar Júnior. Neymar Júnior não tá com nada, né? Neymar Júnior, desde que foi pra lá, pra ele tá... O Neymar tá atacadinho, né? O Ney Júnior. Ele tá atacadinho, né? Eu estaria atacadinha também, com todo esse dinheiro no bolso, ele tá bem atacadinha. Aí eu estaria bem tranquilo. Eu acho que Eu estaria atacadinha, louca me ligar. Não tá conseguindo aproveitar o dinheiro dele, né? Eu acho que Tá as em fotos da função com a Marquezine na seleção. internet é que estão deixando ele nervosinho. Tá bonita. Mas, querido, o cara tem 300 Marquezine, ele pode pegar um cirurgião plástico e faz um clone da Marquezine. Tá bom. Chicão não é essa cachaça. Exatamente, mas ninguém vive só com o corpo. É como colégio. Toda terça-feira tem aula de português. Toda tem aula de arte. Infelizmente, eles pensando compra uma boneca. Já tem Hello Dolly pra vender vocês, é igual, é de silicone a boneca. E não fala, não incomoda, nem nada. Tá ótimo. Pra quem gosta. Infelizmente, com as coisas que o Chicão fala, toda terça-feira, ou toda quarta-feira, ou toda quinta-feira, a gente tem que falar sobre a mesma coisa, porque ele continua pensando da mesma forma. Deixa, mas deixa a boneca. Como é o nome da boneca? Não pode dizer. Como é que é o nome da boneca? Não pode. Little Dolly, tu falou. Não, Hello Dolly é uma Hello boneca Dolly. que tem Los Angeles pra Ele vender. tem, já Eu se vi uma comprometer. boneca dessa aí. Chicão vai acabar sendo... Já saiu do script. Ela usa desodorante, tudo. Não gasta o dinheiro do cara. Vai engravidando. Aí tu diz tudo Chicão que ainda vai gosta, responder o processo por assédio sexual à boneca de plástico dele. Falando em processo... Tá, o Vitorino fica com o espírito, fica com a alma, eu fico com a carcaça. Tá bom. Olha aqui, ó. O jogador, já que estão falando de futebol, rapidinho, uma notícia. Eu não tava falando de boneca inflável, mas... Vai pro jogo. Partiu do futebol. Tá. Só um linkzinho, uma notícia que pode provocar um verdadeiro rebuliço no futebol, que é a decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que mandou o Palmeiras reintegrar aquele volante, Chicão. Maluco, Felipe um Melo. absurdo aquilo. O cara fez horrores. Ele alegou na justiça... Perseguição? Não, fugiu a expressão agora. Tá, a expressão não. Enfim. Assédio. Assédio moral no trabalho.
Ele alegou? Alegou assédio moral. Se a nota pega, revoluciona o futebol brasileiro. Esse é o problema. Um juiz em primeira instância deu uma liminar determinando que o Palmeiras reintegrasse ele ao grupo principal. Como é que Tem que reintegrar lá o cara? Mas olha aonde que está metendo o B dele esse juiz. Onde que está metendo o B dele a Justiça do Trabalho? Quem tem que se meter nesse negócio? Decisão interna do clube. Ele está recebendo, então ele vai fazer com o clube. Por isso que a Justiça do Trabalho está acabando. Não existe um contrato. Não, depois eles reclamam que a gente... Quer ver uma coisa? Tem um caso... O que eles têm a ver com o contrato que o Palmeiras fez Tem um caso aqui no Rio Grande do Sul também assustador. Conversando com um amigo meu, empresário, ele disse, olha, tá demais, os funcionários, o pessoal com o celular na mão, Facebook, WhatsApp, iogurte, esse negócio, só navegando as coisas ali. Pô, eu tava pedindo, não tinha jeito. Aí eu coloquei como norma na empresa. Quando entrar na empresa, durante o expediente de trabalho, é obrigatório desligar o celular. Sob pena de... Sabe o que aconteceu? Foi processado por assédio moral. Porque alegaram, que de repente precisava de receber uma ligação. Meu filho pode estar passando mal. Mas aí não dá. Magda, não dá. A ministra Carmen Lúcia pediu investigação sobre menções de ministros do STF, obviamente falando das gravações dos irmãos Metralha. Batista. Citações que afetam a honorabilidade dos ministros. Ela enviou ao diretor-geral da Polícia Federal e ao procurador-geral da República ofícios exigindo a investigação. E aí, na íntegra do seu pronunciamento, ela começa dizendo que ontem o Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Aí agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza à apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Aí enviei agora ao diretor-geral da polícia, ao procurador ofício, exigindo e tal, que não fique a sombra de dúvida sobre a dignidade do STF. E por aí vai. Tá, ministra, dica para a senhora, ministra. Eu sei que a senhora não está ouvindo, nem vai me ouvir. Mas uma dicasinha aqui para a senhora. Não sai defendendo todo mundo aí não, tá? Vai por mim. Pode lhe custar caro. Está defendendo, acho que, o nome da instituição. Claro. Não individualmente, mas é a instituição como um todo. Voltando ao futebol... Até a instituição, pelo histórico recente, está difícil de defender, viu, ministra? Porque essa bandidagem toda está solta. Toda essa bandidagem está solta, está fazendo isso, mas todos eles têm processo aí nas gavetas da sua casa, da sua instituição. E na hora de decretar prisão preventiva ou manter essa gente na cadeia, tem uma turminha aí que solta fácil. É a segunda turma que não é a dela. É a segunda turma que solta. Então, sabe, ministra, dica, viu, ministra? Não precisa seguir, mas seria legal se a senhora, nesse momento, pedisse providências, investigação, Polícia Federal, cópia da gravação, tudo isso. Mas sair defendendo, não dá, não. A Eliane diz que o passe para o William foi do Neymar e o Brasil foi quem fez o primeiro gol depois da Colômbia. É o que diz a Eliane. Desculpa que eu não estou vendo o jogo, né? O gol do William foi um golaço. Foi. Pegou de voleio de fora da área, de perna esquerda, no ângulo, foi um golaço. E o gol do Brasil revelou aquilo que eu já sei há muito tempo, que esse Thiago, não sei o que todo mundo acha um grande zagueiro. Thiago Silva? Quem é? Eu não acho. Particularmente, com todo respeito à paz, mas eu não acho ele um grande zagueiro. Melhor que ele. Não é um pouquinho melhor que ele, é muito. E aí, a diferença é que o Thiago tem um bom empresário, está lá na Europa, está no Paris Saint-Germain. Aliás, o grande problema do Paris Saint-Germain, já vou levantar aqui para o Neymar pensar em voos mais altos, é defesa. A defesa do Paris Saint-Germain é muquirana. Pérola, nota do senhor Joesley e do senhor Saad. A todos que tomaram conhecimento da nossa conversa por meio de áudio por nós entregue à PGR, em cumprimento ao nosso acordo de colaboração, esclarecemos que as referências feitas por nós ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República
e aos excelentíssimos senhores e senhoras ministros do Supremo Tribunal Federal, não guardam nenhuma conexão com a verdade. Não temos conhecimento de nenhum ato ilícito cometido por nenhuma dessas autoridades. O que nós falamos não é verdade. Pedimos as mais sinceras desculpas por este ato desrespeitoso e vergonhoso e reiteramos o nosso mais profundo respeito aos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República e a todos os membros do Ministério Público. Quem tem medo. Sério, né? Quem tem medo. É inacreditável. Se eu não estivesse lendo isso, se eu não estivesse vivendo esse momento... Se eu não estivesse vivendo esse momento, se eu estivesse por alguma razão em coma e saísse do coma daqui 30 dias, eu ia dizer que você estava exagerando. Não dá pra acreditar. Se tu estivesse no Big Brother, isso aí... Se eu saísse do Big Brother. Obrigada, Cris Barros. Melhor que o coma. É uma doença igual, mas é melhor. E a Jéssica resumiu aqui, ó. Eles entregaram, então eu não sabia o que estava resguardando. Até agora. Eles entregaram as gravações. Eles entregaram aquelas gravações, do encontro. É esse o negócio. Eles são tão amadores, tão babacas, tá? Que eles entregaram aquelas gravações, que eles devem ter um monte, eles gravam tudo. Pois o outro não gravava até as coisinhas dele com a mulher lá, com uma coisa de sexo, de não sei o quê, por debaixo da mesa do restaurante. Te lembra? Eles entregaram e aí alguém que foi ver mais coisas lá, funcionária que no fim de semana foi ver o que mais tinha nas gravações, parei que tem uma conversa interessante aqui. Estava naquelas gravações. Que coisa. Aquelas que ele fez lá com o Temer, naquela visita, são as mesmas fitas. É que alguém olhou o que tinha mais nas fitas. Essa moça, domingo pela manhã. Domingo pela manhã. Não foram umas outras gravações que foram entregues. Eles entregaram agora. Esse é um novo lote. É um novo lote. Eu acho que não. Não, é um novo lote. Eu acho da semana passada. Não, é um novo lote. Eles entregaram gravações da semana passada. Dona Magda, eu só gostaria de fazer um pequeno intervalo a respeito de uma coisa que eu estava pensando agora. A gente chega a determinada idade... Pode até ser um novo lote, mas não era de outras coisas e eles entregaram as deles juntos. Vai ficando mais velho ou muito velho e tal, a gente fica perdendo a esperança de ver esse país crescer. Quantas vezes eu tive a esperança, quando termina a Revolução, sai a eleição do Collor, e eu fui brigar pelo Collor, fui para a rua, e Collor vai ser o presidente e tal. Então, se elege o presidente, foi aquela festa em São Paulo. Caçador de Marajás. Como vai o senhor? Ele tinha 39 anos, jovem, bonito e tal, e corria, toda a imprensa saía correndo atrás em Brasília, Casa da Dinda, aquela coisa. Aquela decepção toda, né? Sem falar no Sarney, que foi outra grande decepção, que é um traidor, ele era da Arena, depois passa para o MDB e se torna presidente porque houve aquele problema com o Tancredo Neves. E assim foi passando. Aí entra o Fernando Henrique, aí entra o senhor Lula com todas aquelas promessas na sequência de que ia mudar o que o Fernando Henrique fez, e ele fez exatamente o que o Fernando Henrique continuou fazendo, e etc. E foi isso, e nós chegamos nesse momento para dizer o seguinte: o que resta para o nosso país? Quando é que nós vamos mudar? Quando é que esse país vai crescer? Quando é que as pessoas, vão tirar da genética nacional? A genética nacional é a corrupção, está na genética nacional. E o próprio as pessoas, todo mundo quer levar vantagem. Então, meu Deus, eu não sei quantos anos eu tenho mais de vida. Nem sei se o ano que vem eu vou estar aqui. Agora, eu digo a vocês... Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a minha decepção é muito grande. É muito grande. Qual é o grande líder do Brasil? Quem é que eu posso indicar? Quem é o que eu posso... As pessoas perguntam, mas você indica quem? Não sei, está muito difícil isso. Então, eu vou te dizer uma coisa, tu pode não ter essa indicação, mas eu tenho uma dica para ti, que vai resolver muitos dos seus problemas, inclusive o de tu estares vivo o ano que vem ao nosso lado. É uma dica para tu aproveitares ao máximo o teu prazer de estar na cama, de dormir, de descansar. Um colchão novo da Sleep Shop, exatamente isso. Eu comprei o meu e a minha vida mudou depois disso, eu tenho dito aqui todas as noites. Acordo todos os dias com mais disposição, mais relaxada, porque eu tive uma bela noite de sono.
num colchão da Sleep Shop. Faz o seguinte, dá uma passadinha na Sleep Shop amanhã, tá? Ali na 24 de outubro, número 1363. Lá você vai encontrar com o Rogério e a Denise. Conversa com eles. Eles, além de terem toda a simpatia do mundo, eles entendem tudo que vocês possam imaginar sobre colchão. Vão indicar o mais adequado para você ter noites de rei, e se não for o teu caso, for você, mulher, de rainha. Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença que faz para a saúde do corpo e a qualidade do sono, a escolha de um bom colchão. Mas passa lá na Sleep Shop ou liga para o 33 30 15 92. Fica fácil. Peça o colchão da Magda Beatriz e você vai ser feliz. Você merece dormir tão bem quanto eu. Mas tem que dormir num colchão da Sleep Shop. Trocar o colchão para um colchão adequado, para o seu tamanho, para a sua necessidade, para o que você quer, ó, é uma grande dica. Boa noite a todos. Amo assistir vocês. Não concordo quando culpam o povo pela inércia. Penso que, como arma de defesa, só temos o voto. Abraços a todos da bancada. Ana Maria, de Pelotas. O problema exatamente que o voto não está sendo bem direcionado. Ou não tem gente realmente para votar, que seja bom. Né? Bom, que a gente está votando errado, tá? Que a gente está votando errado, a gente está. Com certeza. As pessoas são crédulas, o povo brasileiro é bom, vai para a televisão, para o rádio, mentir. Eles são, é sofisma, parece verdade, mas é tudo mentira. Então, como é que você vai decidir? Você vê 10 candidatos, todos os candidatos querem passar a verdade. E as pessoas acreditam neste ou naquele. Aí é difícil. Fazer que nem nos Estados Unidos faz. O cara que quer ser candidato a governador, tudo bem. Deposita 10 milhões de reais ali no banco, só pega aquele dinheiro quando... Na saída. Se tiver tudo certo. Assim. Senão, o cara entra na política para ganhar dinheiro aqui. Isso não existe. Não existe, sim. O presidente americano diz isso. Aqui os caras entram na política e saem com grana. 10 milhões, imagina, aí só rico vai se eleger. Não, para. É melhor, porque não rouba. Não, isso não é democracia. Olha aqui, ó. É pior. Vai por mim, é pior. Não quer dizer. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Este mundão é pequeno mesmo. Conversando com minha irmã Marisa, descobri que ela te conheceu. Sabe como? Ela te conheceu. Sabe como? Fomos vizinhos de infância da tia Zuleika, no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. Não lembro de ti naquela época, mas acompanho tua trajetória desde os tempos do Câmera 2 do saudoso Clóvis Duarte. Sendo assim, te mando um grande beijo neste teu coração. João Arendt, de Novo Hamburgo. É verdade, viu? Então, eu já conheço a tua irmã e a gente já se comunica que o João Arendt é um telespectador que participa e muito do nosso programa. Carla. Mandar beijo, aproveitar e mandar um beijo para a nossa audiência e para o meu amigo querido que está aí, telespectador, Evandro Razi. Um beijo, o Evandro mandou dizer que te adora também, Chicão. Meu amigo Evandro, misólogo. Mais entende mesmo. É verdade. Boa noite, dona Magda. O Jô Soares tinha um personagem que estava hospitalizado em coma. Lembra? Eu lembro perfeitamente. Quando ele acordava, queria saber das notícias. E quando ficava sabendo, se apavorava e pedia: coloca o tubo. Me deixa o tubo. Me tira o tubo, porque eu quero morrer. Fala, Carla. Boa noite, o Vitorino voltou, isso mesmo. Xinga, cobra, mudança, sim, obrigada. Você é a nossa voz. Beijos em todos. Cléo de Santa Maria. Adoro esse programa e você está lindo de amarelo. Ai, vai ter uma pessoa que falou o teu amarelo, eu nem vi, mas daqui a pouco eu lembro. É absurdo, por isso que o Brasil está assim. Vai voltar aqui o amarelo, vai voltar no lugar de amarelo. Aí já não dá, amarelo é a próxima estação. Mas eu sou candidato, cara pálida. O cara pálida, olha aqui. Mas a pessoa achou um cara de amarelo legal, como é que tu vota? Apoio ao O voto dela vai ser um horror. Ela vai votar em quem? Lula, em qualquer caso. É igual É alegre. É alegre, divertido. Olha aqui, ó. Somente um povo que tenha coragem para fazer nascer... Somente um povo que tenha coragem para fazer nascer uma nação forte. Infelizmente, o nosso povo é omisso e acovardado. Vamos levar uns 2 séculos até nos tornarmos um país sério. Abraços a todos e parabéns pelo excelente programa. Francisco Simões Pires, que assina este e-mail como apoio ao Chicão. Carla, tem uma telespectadora que pediu nossa ajuda para nós divulgarmos. Ela pede para não ser identificada. A placa do carro da filha dela que foi roubado agora, final de tarde, é um Gol branco. Roubaram a placa ou o carro? Não.
A placa do carro que foi roubado. Ele entendeu. Você disse, roubaram a placa do carro dela. Desculpa, então entendendo. A placa do carro que foi roubado. A placa do carro que foi roubado é IQF 4868. É nossa assídua, é a nossa telespectadora assídua. Manda um beijo para a bancada e aí no final ela diz, eu sei que vocês não vão ler, mas a gente precisa dessa ajuda. Boa sorte. Fica aí a dica, quem puder ajudar. Boa noite, sou socióloga e tenho 79 anos. Estou enviando este e-mail para dizer que estou de acordo com todos vocês no que diz respeito aos nossos políticos. Abraços, Mayura e Ana Maria, nossas telespectadoras. Tem pessoal me xingando aqui no Facebook, mas eu estou xingando os professores. Como escolher alguém honesto para votar se o problema é quem escolhe os candidatos que teremos para escolher? Abraço, Simone Ferreira. Ela não está errada, não. É. Assim, a minha crítica aos professores tem um fundamento no fato de que estão recebendo parcelado. Os policiais não pararam, os enfermeiros não pararam, os médicos não pararam, a infraestrutura administrativa não parou. Ninguém parou, só os professores. De novo, sempre e outra vez. Então, a minha crítica está no fato de que, num momento como esse, é preciso reclamar, é preciso espernear, é um absurdo. A gente defende aqui o parcelamento de salários, luta contra o parcelamento, defende o funcionalismo público, coisa e tal, mas parar nessa hora, na hora difícil, exatamente num ano que está se parando, e aliás a especialidade dos professores do Estado parece que é volta e meia parar e fazer greve, todo ano tem uma grevinha. Então, não quer que fale mal? Então, não adianta o professor ficar brabinho. Teve um que mandou aqui os coxinhas, elite é o diabo do carro. Elite, meu amiguinho, elite. Eu sou colchão. Elite é quem se dependura. Quem se pendura em dirigente corporativo, fica penduradinho como dirigente corporativo, não produz um parafuso, não dá uma aula e ganha poupudos salários por mês. Tá? Então não adianta ficar brabinho. E os vereadores de Caxias, dona Magda, rejeitaram o pedido de impeachment do prefeito de Caxias por unanimidade. Caxias sabe por quê, né? Por quê? Estava mal formulado. Não, foi feito por um acadêmico não, um bacharel, mas não, que não era advogado, ele não tinha carteira do AB, era bacharel em direito. Foi feito por um rapaz, coisa e tal. Mas a questão não é mal formulada, Magda. Você sabe o que conduziu isso? Não, eu sei. As associações. Não tem que você sabe que o prefeito puxar o prefeito. Acho que ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Está fazendo um bom trabalho. Excelente trabalho. Você sabe quem é que tinha direito a passe livre em ônibus lá, Chicão, em Caxias? Mas é porque estava mal. Dirigente sindical. Um grupo de pessoas começaram a brigar, rasgaram até a roupa de uma senhora que estava lá. É o problema do Brasil, dirigente sindical das comunitárias, líder comunitário, não é dirigente sindical. Líder comunitário tinha direito a passe livre de ônibus. Aí o prefeito cortou, né? Cortou. Aí não gostaram. Aí o prefeito queria que os médicos lá trabalhassem. Mas é tudo por isso que as pessoas não querem. Estão trabalhando. Aí ficaram bravos com ele. Quer dizer, olha para ver a falta de limite que as corporações que tomaram conta da máquina pública atingiu. Isso é genética. Não tem mais pudor nenhum. Não tem mais pudor nenhum. De Brasília, em Brasília, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff pelo crime de organização criminosa. Trata-se de um dos inquéritos abertos no STF em decorrência da Operação Lava Jato. Também foram denunciados a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega e Paulo Bernardo, além de Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em comum, eles são todos do PT. Estava na hora de aparecer. Não ia sair sem fazer. Aliás, a crítica que se fazia ao Janot era essa, né? As denúncias estavam todas dirigidas. Exatamente. Atingindo só... Porque na época que o Joesley mais enriqueceu, a gente sabe qual foi a época que foi. E assim, a gente não tem meu bandido favorito aqui. Tem que pegar o pessoal do PMDB? Tem, porque tomaram conta do negócio. Mas e a outra metade da laranja podre? Cadê? Então agora apareceu. O governo é o mesmo. É o mesmo. Só mudou as mosquinhas. O Lula tá nessa, né? Mas no discurso que ele fez no final da caravana dele pelo Nordeste, ele
ele disse que os problemas econômicos do Brasil na política econômica começaram com a Dilma, não com ele. Com ele não aconteceu. Mas Já tá Alô, caráter câmbio. Faltou o quê? O caráter, opa. Alô, caráter câmbio. Não existe, né? Faltou. Ninguém sabe o que é isso. O sujeito é a caráter. Bom, a gente diz aqui que a Dilma herdou, a Dilma pegou uma herança maldita, né? Porque o Lula pintou e bordou, perdoou dívida de país africano. E a cara de pau de falar que tudo começou na gestão Mariel, mandar dinheiro para Venezuela, para o meu amigo Hugo Chávez, não sei o que. O Lula pintou e bordou e deixou a conta para Dilma pagar. Dilma não conseguiu pagar. Aí ela Não sofreu. conseguiu pagar. Aliás, isso não inocenta ela, né? A Juraci Ribeiro, que é a moça que viu telespectadora? A telespectadora que viu o Chicão Tofani na Expo Inter, mas não era Chicão Tofani. Desculpa, Juraci, mas ela não ficou desculpa, chateada. Juraci, não? Ai, graças a Ela Deus, disse que ficou Juraci. bem feliz que a Obrigada. gente falou nela no programa hoje. que bom. E pediu que a gente mande um beijo para o Janderson, que faz aniversário dia 5 de setembro. Ela mandou o nome do livro dela aí? Não mandou o nome do livro. Só o Beijo do pro Janderson, então. Exatamente. Ele corta Parabéns. tudo, né? Marni, tu não guardou aquela pergunta sobre código Morse Eu não me lembro qual era a pergunta. Samuel que a gente Morse. ia fazer pro nenê? Ah, sim, eu disse que o Nenê explica. Explica o código Morse aí. O telespectador queria saber. Aí a gente guardou pra te perguntar. Samuel Porque tu Morse. sabes falar sobre tudo, né? Então. Você sabe que ele em princípio, tá não pensando, foi o tá autor. Não foi ele que criou o código Morse. Começou a Ele fez a invenção. Eu não vou contar. Teve 5 segundos para pensar. Não é isso. Os princípios do Código Morse, acredito, se quiser, são SOS. utilizados até hoje. SOS. Você sabia que tudo que um computador diz para o outro é sim ou não, ou seja, eletrificado ou sem eletrificação, um sinal eletrificado ou não eletrificado? Ninguém entende. Para aí, pedindo explicação. Agora, eu tenho 20 minutos, Mário? Não, 2 minutos. Olha lá. Dois. Dois, não, Ai, não, dá 20 dois é muita segundos. coisa. A origem, o princípio do código Morse é o princípio do código binário. São dois sinais. A diferença que está no fato é de que o código Morse acopla, além do 1 ou 0, ele acopla também a duração do sinal ou do silêncio. Ótimo, obrigada. O conjunto de... Muito boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigada. Sai daqui impotente. Boa noite. Eu parei, gente. Chicão, Tofani, que isso com o coleguinha? Faz isso com o coleguinha. Sério, essa pergunta chegou ontem no programa. isso, A gente disse, amiguinho. vamos guardar e perguntar. Vocês, eu queria que a gente falasse sobre Libras e código Morse. atrás de Queria que o Mário me falasse. E o Cláudio Andrade de rango. E Era aí, tudo pelo bife. aí né? o Mário disse assim, não, vou deixar isso pro Vitorino, que o Vitorino... Mas vai. a gente gosta um monte de ti, tá? Imagina. Aliás, Não, se gosta vocês muito querem de ti. conhecer um pouco o sistema Não. de código binário e entender a origem, entender a origem, assistam o filme... Assistam o filme O Jogo da Imitação, estrelado pelo Benedict Cumberbatch, que é hoje o ator da moda, o ator inglês da moda, que fez a série Sherlock Holmes pela BBC. É É maravilhoso muito esse interessante. filme. O Jogo da Imitação conta a história de como se aproveitou os princípios do código Morse e código binário para se Pra inventar criar o computador. o mais importante sistema eletrônico hoje do planeta, que é o computador. Boa noite! O senhor Vitorino não consegue esconder o ranço com o funcionalismo público. Mas ele tem razão. Quer dizer, presta atenção, eu estou lendo, depois que eu falar, tu levanta as orelhinhas e fala. Dizer que as... Quer desmoralizar total. Não, dá patinha. Quer dizer que as pessoas não recebem em dia. Parou. Quer dizer que as pessoas não recebem em dia e não podem fazer greve? Quer dizer que agora é um momento ruim? Quando seria o momento bom? Quando recebe em dia? Na boa. É muito fácil falar da vida dos outros quando se está na pele, não se está na pele das pessoas.
Eu também acho. Tem 14 milhões de desempregados no Brasil que vão estar em greve agora. Bom, O Vitorino tem razão. nossa, o Vitorino com essa camisa amarela parece um pintinho. KKK. Só falta cantar a música do pintinho amarelinho. Um abraço essa bancada maravilhosa. Sou de Gravataí. Atenciosamente, Rogério Líbano. O homem é o Olha, a Augusto, Jéssica é o cantou um Gugu. pedacinho da música pra mim. Como é que é? O pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. Esse não cabe, não. Ai, não, porque tu é grande, tu é grande. O grande. Não, a barriga. Ai, ninguém merece. Boa noite. Que nem já... Presta atenção que agora sobrou pra ti. Olha pra baixo. Jamais esperava que um senhor intelectual, culto, um ávido leitor, teria votado em Collor de Mello. Mas eu não disse que eu votei nele. Nesta época, a maioria dos intelectuais votou em Lula. Pergunta, por que a traição do senhor Marne? Saudações e parabéns pelo programa, Mário Lima. Ô, seu Mário, eu vou responder. Porque eu conheci o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque ele participou de um programa de televisão que eu apresentei anos na TV Record de São Paulo. E eu conhecia, eu conversava com ele. Mas tu não votou no Velho Brisa? Não. Mas o Brisa foi o segundo turno. O Brizola foi no primeiro turno. O Leonel, votei no Leonel, meu amigo Leonel, no primeiro turno. Sim. Aliás, o Leonel perdeu porque não fez campanha em São Paulo. Ele perdeu por 400 mil votos. Achava apenas. que o Rio e o Rio Grande do Sul, ele disse isso pessoalmente. Me enganei. Aquela coisa agora. E a verdade é o seguinte, eu não votei no Lula, eu votei no Brizola. E votei no segundo turno no Collor, porque eu conhecia o Lula pelos movimentos, essa história toda. E eu acreditava no Collor. O Collor era novo, era jovem, caçador de marajé. Era tudo que a gente queria acreditar, né? Boa pinta e tal, aquela coisa toda e tal. Sabe? Então foi isso que aconteceu. No Lula, nunca votei no Lula. O senhor Vitorino já votou. Votei mesmo. Acreditei que ele podia Dois mudar alguma bandidos, coisa. né, gente? Dois bandidos. Com certeza. O Lula e o 2002, eu Collor, achei a que ele mesma podia coisa mudar. do Aécio e da Tinha uma Dilma. proposta. É a verdade. mesma coisa. Achei que tinha Isso uma só proposta. mostra que a falta de qualidade dos nossos políticos brasileiros. E olha, aqueles que chegam à presidência da República. Entre Collor e Lula, quem será que roubou mais? Entre Dilma e Aécio, quem será que roubou mais? Não, e outra, como é que eu vou votar num apedeuta? Um cara que diz que nunca leu um livro na vida, que não gosta de livros, isso não tem como. Qualquer pessoa que tenha um razoável conhecimento, que leia e que saiba alguma coisa, por menor que seja, não vai votar num cidadão que, por favor, né? Por favor, só porque é de esquerda, para. Boa noite. E a intelectualidade brasileira que foi citada aí tinha mania de votar na esquerda, votar no Lula. Eu me dei conta esquerda. que, na verdade, a intelectualidade brasileira não existe, né? Porque o Brasil é um país, em termos culturais, em termos de conquistas culturais, acadêmicas, é um país Nada. jeca, não existe. Aí fica brabinho. Não, mas é esquerda, assim. Atacando a categoria quiseram nos classe. transformar numa Cuba da vida, numa Bolívia da vida. Sempre quiseram. É engraçado. Por que esses intelectuais não vão morar nesses lugares? Por que eles querem. Por que eles não vão morar nesses lugares, os intelectuais? Você conhece alguém que fugiu para Cuba? Não. Conhece alguém que está querendo fugir para Venezuela? Não. Tá. Olha, o nosso telespectador, Luciano, que está em Coimbra, em Portugal. Está bem. Ele é porto-alegrense. Opa. Diz o seguinte: boa noite, pessoal. Rogéria, assim como Clodovil, fará falta. Defendia a família tradicional, se dizia travesti. Era contra a cirurgia de troca de sexo. Infelizmente, era perseguida por grupos LGBTs. Rogéria sofreu protestos, inclusive em suas peças teatrais, por ativistas LGBTs. Contou isso em suas entrevistas na TV. Eram os dois. Ela e Clodovil, seres humanos inteligentes e cultos, de uma época em que todos nós éramos iguais e não divididos em minorias militando por políticas de esquerda. Parabéns ao Chicão, que representa a direita conservadora e os valores que tanto faltam à nossa sociedade hoje. Sou hétero, casado e pai, porto-alegrense, de Coimbra, Portugal. Bolsonaro 2018, Lúcio Tel Reinheimer. Sabe quanto custa um apartamento mobiliado lá nessa maravilhosa cidade de Coimbra? Tem 120 mil, 130 mil habitantes, cortada pelo rio Mondego. Fecha os olhos, parece que eu estou entrando numa padaria lá. Custa 80 mil euros. 80 mil, 85. Em Lisboa também. Isso.
mobiliado. Por isso que as pessoas estão indo embora. Pelo menos têm direito à residência e a viver em paz, né? Porque você anda nas ruas. Um apartamento Viver com de qualidade. 100 metros quadrados, com semi-imobiliado, com cozinha, banheiro e piso, né? É cerca de 80 mil euros. O problema é que Portugal tem as mulheres mais feias da Europa. Aí não tem como pra lá. O cara vai pra lá e... Chicão só tem mulher na cabeça. Não, uma mulher horrível. Tu vai pra Ucrânia, cara. Só na cabeça, são pessoal. bonitas. Olha, eu vi muita portuguesa Os bonita. europeus são belíssimos. A portuguesa não é bonita. Não tem uma modelo portuguesa. Leva, então é o lugar para levar o marido. É o lugar para levar o marido. Eu tive uma decepção com Coimbra por conta do título de honoris causa. Do Sarney. O Lula? Pro Lula? também. Pro Lula. Olha a várzea aqui, aquela universidade que era tão respeitada por mim, pra mim, Perdeu. virou coisinha. Que barulho é esse? Pois eu achei que eles tinham um problema de flatulência. Luciano Fontes Problema de flatulência. quando falou com os amigos dele sobre o que iriam Não, roubar simulação, na flatulência. Copa e nas Olimpíadas, foi chamado de inúmeras coisas que ele não citou no e-mail. E agora como fica? Tropa de ladrões canalhas, diz ele. As pessoas realmente, por mais que soubessem, né? Boa noite, pessoal da bancada. É vergonhoso. Professores ganhando R$350. Apoio a greve. Pode ser assim que estes governantes tenham vergonha na cara, mas eu duvido. E bem-vindo de volta, doutor Vitorino. As férias estavam boas, né? Abraços, Pedro Décio. Pô, férias? Não, ele tá brincando. Pá. Ah, tá aqui, achei a coisa da tua camisa, ó. Boa noite. Sinceramente, não sou de criticar. Porém, hoje está terrível essa cor amarela da camisa do Gustavo no vídeo. Os olhos doem demais. Sorry, Gustavo. E a minha pergunta para hoje é em relação ao ministro Gilmar Mendes. O que a bancada acha sobre as atitudes dele em relação a tudo que envolve o nosso país? Abraço a todos, Cristine de Porto Alegre. Acho que a gente falou bastante. Eu não tinha lido o e-mail dele. O seu Gilmar, se daqui a pouco aparecer em alguma coisa aí, a gente vai fazer o mesmo olhar de estupefação. O que é? O Sérgio Flavier fala sobre uma pesquisa eleitoral e um outro telespectador também já tinha mostrado e eu também já tinha visto aqui. Foi feita uma pesquisa onde o Bolsonaro dá tranquilamente como presidente. Ele pede que a gente dê a opinião, se acha que ele ganha. Não sei o que vocês acham, eu não tenho... Falta muito tempo. A gente já falou tanto sobre Agora, isso. gente, deixa eu levantar uma questão aqui, falando um pouquinho do nosso futuro a curto prazo. Como é que esse volume de denúncias, um parlamento totalmente tomado pela corrupção, nomes do judiciário vindo a baixo, como é que o governo tem a cara de pau ainda de querer fazer uma reforma profunda na Previdência Social que vai lidar com uma geração inteira de brasileiros? Como é que esses caras fazer nada disso. Aí o seu Rodrigo Maia, que hoje chorou lágrimas de crocodilo, porque vão entupir o Rio de Janeiro de dinheiro. O Rio de Janeiro não vai cumprir protocolo nenhum. Não vai pagar nada. Não vai pagar nada, não vai cumprir protocolo nenhum, não vai vender coisa nenhuma. Vai dar a SEDAI só, que é a companhia de água e esgoto lá, que não vale meia dúzia de reais. Estão dizendo que a companhia vale 3 bilhões e meio. Chicão não vale um. Mas tá tudo podre. Sabe? Então, assim, como é que essa gente quer mexer no futuro de uma geração inteira? Esse Rodrigo Maia, que tá se vendo aí, coisinha, sabe? O PMDB, que hoje domina, que é governo, o PSDB, enterrado até os olhos aí, com a Aécio e outros que estão sendo citados, PP, sabe? Como é que esses caras querem mexer em algo que vai afetar uma geração inteira, a reforma da Previdência, diante de um país que está de joelhos para roubalheira, para corrupção, mala de dinheiro para lá e para cá. As instituições, Chicão, instituições privadas ligadas ao futebol, ao esporte amador, e sabe de onde que vem essas denúncias? De fora. Chegaram no seu NUSMA por uma denúncia da França, que veio do Ministério Público da França, que disse, olha aqui, ó, do rei Arthur que está lá. Esse cara é ladrão. É um outro Arthur, amigo dele, Arthur, me fugiu sobre Faria, não me lembro. Uma coisa assim. Que tá, o rei Arthur. Que está fugido. O cara fugiu, não estava em Paris, foi para os Estados Unidos, foi para a Flórida, foram na casa dele, não acharam o nome dele nos aeroportos, acham que ele fugiu de barco. Pegou o iate dele e fugiu de Miami de barco. Quer dizer, sabe? Aí tu pergunta, esse cara plantou algum pé de milho? Esse cara alguma vez produziu um parafuso para ter essa fortuna? Não!
é vagabundo, pilantra, safado de gabinete. Brasiliano. Que fica visitando os gabinetes em Brasília, pegando assinatura aqui, apoiozinho ali, negociando propina e sacanagem. E Brasília está entupido disso hoje. Brasília hoje é uma lata de lixo moral. É uma lata de lixo moral. Ah, eu não sei, não ofende as latas de lixo. O lixo da minha casa é melhor do que o Brasil. Dona Magda. Certamente, tenho certeza que o seu lixo está mais limpo do que está acontecendo nos bastidores de Brasília. Eu só gostaria de falar rapidamente dos aniversariantes aqui. O George Lazenby, ator australiano, que fez um filme só, 007, convidaram ele para fazer o segundo, ele disse que não queria fazer e também desapareceu. Graças a Deus, que era muito ruim. É muito ruim, né? A Raquel, o Welch é Raquel mesmo, não Rachel, não. Raquel Welch. Linda atriz e cantora americana, está completando hoje 77 anos de idade. O grande diretor de cinema alemão, Werner Herzog, também fez filmes como Fitzcarraldo, né? O Klaus Kinski, que era o seu ator favorito, grande diretor alemão, se não me falha a memória, nascido em Danzig, né? Agora hoje Gdansk, na Polônia. O Michael antes do Michael Keaton, tem que falar nessa figura. Se fosse vivo, estaria completando 71 anos, Fred Mercury. Eu acho que não há quem não goste do Fred Mercury. A voz que esse cidadão tinha era única. É verdade, a palavra é essa. Você deu a palavra correta, era única. E ela no palco, ele tinha uma explosão, ele tinha uma energia que ele passava, porque o palco é uma coisa espetacular, né? Para quem consegue passar para o público a energia, né? A energia. Fred Mercury. O Michael Keaton, que é um ator americano que fez o Batman e fez um filme que eu achei espetacular chamado Minha Vida, que conta a história de um homem que tem um desmaio e vai para o hospital e descobre que ele tem um tumor cerebral. Ele tenta todas as alternativas. E aí a esposa, Nicole Kidman, lindíssima no filme, está grávida e ele começa a gravar, compra uma máquina e começa a gravar para que o filho, depois que ele morresse, pudesse conhecer o pai. Olha, meu filho, eu gosto disso, eu jogo futebol. Sabe que é um filme que mostra aquela preocupação dele com o filho, para que o filho soubesse, né, como ele era, como ele seria, para que o filho pudesse recordar. Ele fez um dos últimos dele, foi o Birdman. O Homem-Pássaro. Isso. Raquel Sherazade, que é uma jornalista muito polêmica, que o Silvio Santos trouxe lá da Paraíba. Você viu que o Silvio Santos vai procurar, né? Trouxe da Paraíba. Todos diferentes. Isso. O Marcelo Adnet, completando hoje 36 anos de idade. Eu não sabia hoje é que ele era virginiano, Marcelo Adnet. Um signo bom, né? Puxando a brasa pro assado de vocês. O seu é sexta, né? Sexta-feira. E o teu é? 12. Hoje, na verdade, nesta terça-feira foi assinado o convênio que viabiliza a instituição do método prisional APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O acordo foi firmado entre o governo estadual, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. E tem a duração de 60 meses, com a possibilidade de ser prorrogado. A metodologia foca na ressocialização dos apenados e o objetivo é que os condenados a penas privativas de liberdade sejam recuperados e reintegrados ao convívio social. Tá? De uma forma humanizada, é óbvio. Né? Esses sistemas presos contam com assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestada pela comunidade, ou seja, é necessária a participação de voluntários. O governo ainda pretende realizar outras atividades, como seminários nas comarcas gaúchas, enfim, vai fazer toda uma mobilização em todos os segmentos da sociedade para que a implantação deste método seja mais fácil, para que possam debater alternativas de financiamento, enfim, é o sistema do teu presídio, mais ou menos, né? Do teu presídio. O sistema do teu presídio. Eu tô muito bem, né? A Carla tem nada mais, nada menos. A Carla tem um presídio, mais Falando em presídio, lembram do latrocínio que aconteceu na semana passada, mais um motorista de Uber que foi assassinado. Na tentativa de um roubo e ele foi assassinado, então latrocínio, né, se tornou crime de latrocínio. A polícia investigou, foi atrás da Uber, ajudou, né? Ajudou, exatamente, no fornecimento de algumas informações e eles chegaram no nome de 2 adolescentes que já confirmaram a infração penal, como é chamada, porque se trata de adolescentes, e disseram que tinha um terceiro, que foi o terceiro que realmente deu o tiro. Esse terceiro tem 18 anos.
Eles estão atrás desse terceiro, a polícia está atrás desse terceiro, mas já está desvendando o crime. Imagina, 3 adolescentes tirando a vida de uma pessoa que estava trabalhando de 30 e poucos anos, com o futuro inteiro pela frente. E ali, trabalhador. Eles entraram... Exatamente, entraram no carro e atiraram. Mas quando a gente fala na maioridade penal, todo mundo critica? Todo mundo critica. 2 adolescentes e um recém-feitos 18 anos de maior. De maior. O deputado Jerônimo Gergen, deputado federal Jerônimo Gergen, publicou no seu Twitter que depois de 2 anos e meio de investigações, ele recebe com muita tranquilidade o arquivamento da denúncia que tinha sido feita contra ele, né? Retirou um inquérito dentro da Lava Jato, de que ele havia recebido dinheiro, ele disse que era de campanha, que não era, que não podia, enfim. O Bom Gás também. O Bom Gás também. O próprio Rigoto ontem também já tinha Aí vem a pergunta, Germano e agora Rigoto. como é que fica? Não fica, né? Porque, e agora como é que fica? Onde é que está a notícia? Não acharam provas. Nada. Né? E agora como é que por ilação. Aquela gritaria que o seu Jerônimo Gergen, ou o seu Bom Gás. Germano Rigoto. Um é do PP, outro é do PT. Não importa o partido. Não importa. O Ministério Público diz que não tem prova contra eles. E esse barulho que fizeram com o nome deles agora, como é que fica? Quem é que vai limpar isso? Quem é que vai retornar a estaca zero, tendo eleição no ano que vem? Isso não é o deputado que falaram lá? Sim, falaram lá. Quem é que está falando agora que eles não têm nada disso? Qual é o espaço que está sendo dado? O deputado João Gergen, do PP, o deputado... Isso é para que os senhores saibam que aquele que não tem lado, tá? Essas bobagens, esses xingamentozinhos, bobocas, do tipo programa golpista, opinião golpista, e não sei o quê, contra a elite, contra o funcionalismo público. Gente, por favor... Vamos dizer boa noite a todos os nossos telespectadores, agradecer a companhia, dizer que voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Durmam bem, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.